Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galerinha, na aula de hoje nós vamos aprender sobre receptores elétricos, ok? Vamos lá, eu vou ficar aqui no meu cantinho e nós vamos primeiramente entender o que é um receptor elétrico. E galerinha, a definição é muito simples, tá? Um receptor elétrico, ele é qualquer aparelho, tá? Capaz de transformar energia elétrica, tá bom? Em outros tipos de energia, que não seja exclusivamente energia térmica. Cuidado, ó, eu tenho aqui ó, a energia elétrica, ela vai ser transformada em outras, tá? Energias. Professor, e se o aparelho transformar toda a energia elétrica em calor? Se ele transformar toda a energia elétrica em calor, pessoal, ele não é um receptor, tá bom? Ele só vai ser um receptor se ele transformar a energia elétrica em outros tipos de energia que não seja exclusivamente energia térmica, beleza? Outra coisa, pessoal, nós vamos ter que ficar atento nesses exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, uma sanduicheira ou então uma churrasqueira elétrica. Ela é um receptor? Não. Por quê? Porque ela vai pegar toda a energia elétrica e vai transformar em calor. O propósito dela é esse. Então ela não é um receptor. Agora, uma lâmpada, aquela lâmpada amarelinha, por exemplo. Se você ligar ela, você vai observar que ela esquenta muito, ok? Mas observa que parte da energia elétrica que chega até ela também é transformada em energia luminosa. Ela vai iluminar o ambiente, né? Então, ela esquenta, ok. Ela vai esquentar, então uma parte da energia é transformada em calor, mas a outra parte é transformada em energia luminosa que vai iluminar o ambiente. E aí, nesse caso, nós vamos ter um receptor elétrico, ok? Outros exemplos do nosso dia a dia, uma máquina de lavar, uma TV, por exemplo, um aspirador de pó e o mais comum, né? Por exemplo, aqui o nosso liquidificador, que tem um motor dentro dele. Galera, os motores, de forma geral, eles fazem o quê? Eles pegam energia elétrica e transformam em energia de movimento. Então, aí nós temos um receptor elétrico, ok? Continuando aqui, pessoal, nós vamos aprender agora o que é força contra-eletromotriz. Galera, força contra-eletromotriz, ela vai ser representada, gente, pela letrinha E com um tracinho, tá? Até coloquei aqui, ó. Representada por E com esse tracinho. Isso aqui vai ser a força contra-eletromotriz, ok? Olha aí como é que ela é definida. Ela é definida como o quociente, ou seja, gente, a divisão entre a potência elétrica útil fornecida pelo receptor e a intensidade da corrente que o atravessa. Então, galerinha, olha aí como é que calcula o valor da força contra-eletromotriz. Nós vamos calcular da seguinte maneira. A força contra-eletromotriz é igual a potência útil dividido pela corrente, ok? Mas, porém, pessoal, você pode observar o seguinte, ó. A potência, tá? Ela é igual o E, que é a energia, dividido pelo tempo, ok? Isso aqui é a definição de potência elétrica. E também temos que a definição de corrente elétrica é justamente a carga dividido pela variação do tempo. Então, olha aí, gente, ó, a força contra-eletromotriz, ela é a divisão dos dois, da potência pelo valor da corrente. Então, eu divido esse pessoal aqui, tá? Eu divido esse pessoal por esse. Olha aí como é que fica na divisão. Vou colocar aqui, ó. É dividido por ΔT. Tudo isso dividido por quem? Por Q sobre ΔT. E aí você vai cortar, até eu vou pegar aqui outra cor, tá? Você vai cortar quem? Cortar o ΔT com o ΔT. Olha o que sobra, pessoal. Olha aí, ó. Vai sobrar simplesmente o E sobre o ΔT. Olha aí, sobre o ΔT não, sobre o Q, né? Sobre a carga. Então, nós podemos calcular a força eletromotriz dividindo também, pessoal, a energia, tá? Esse Ezinho aqui é de energia dividido pela quantidade de carga.
É a outra relaçãozinha para nós encontrarmos a força contra a eletromotriz. Temos duas relações. Temos essa, pessoal, e temos essa, tá bom? Cuidado, minha preocupação aqui não é que você fique decorando essas fórmulas, não, tá bom? O meu propósito aqui é outro, tá? Uma coisa que você não pode se esquecer é justamente a unidade de medida da força contra a eletromotriz. Olha aí, galerinha, eu quero só que vocês se toquem nisso. A voltagem, tá? No caso, deixa eu botar aqui a DDP, né? Vou apagar. A DDP, ela é dada em volts. A força eletromotriz, ela é dada em volts. E a força contra a eletromotriz, nós vamos representar por esse símbolozinho aqui, a letra E, né? A letra E, cortar aqui, né? Vai ser também em volts. A DDP, a força eletromotriz e a força contra a eletromotriz vão ser dadas em volts, tá bom? Não se esquece disso, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Pessoal, nós vamos agora aprender a representar em um circuito elétrico um receptor elétrico. Ora, você não vai desenhar um motor, você não vai desenhar uma lâmpada, você não vai desenhar uma TV, né? Você vai fazer um símbolo. E qual é esse símbolo? Ele é muito parecido com o símbolo do gerador elétrico, só que tem uma diferença. Olha aqui em cima, ó. No caso do gerador elétrico, pessoal, a corrente elétrica, tá vendo aqui, ó, esse vermelhozinho aqui, ó, a corrente elétrica, ela vai chegar aonde? No negativo. É como se ela tivesse saído do positivo, dado toda a volta, tá? E chegado no negativo. Já no receptor elétrico é diferente, galera. No receptor elétrico, ó, os outros símbolos é o mesmo. Ó, polo negativo, polo positivo, a resistência interna. Só que a corrente elétrica, olha aí, ela tem um sentido contrário. Ela vai chegar no positivo. É como se ela tivesse saído do negativo, tá? Saído aqui do negativo, dado a volta e chegado aqui no positivo. E aí, é como eu falei, o polo A e o B, né, são justamente os terminais do receptor. A barra menor é o polo negativo, a barra maior é o polo positivo. E o E, com esse símbolozinho aqui, com esse tracinho, né, ó, bem grandão aqui, o E com esse tracinho, ele vai ser chamado de força contra eletromotriz. Rzinho aqui, ó, é a resistência interna do resistor, ou perdão, do receptor. E o I, obviamente, o valor da intensidade da corrente elétrica. Beleza? O U é a DDP nos terminais, a diferença de potenciais nos terminais. Sigamos aqui, pessoal. Agora nós vamos aprender a equação do receptor elétrico. Gente, é o seguinte, ó. De novo, nós temos aqui um receptor elétrico, tá? Eu tenho que cada receptor elétrico vai ter uma resistência interna. E esse polo aqui é o polo negativo, esse polo é o polo positivo. A corrente elétrica, né? Lembrando, vai chegar no negativo, é como se ela estivesse saindo do positivo. E o Ezinho aqui, né? Eu não coloquei, mas ele tem um tracinho, né? E aí, galerinha, tem que se ligar nisso. Porque a equação do receptor elétrico também é muito parecida com a equação do gerador elétrico. No caso do gerador elétrico, pessoal, olha aqui no cantinho, ó. A equação do gerador elétrico é dessa maneira. Olha aí, U é a diferença de potencial, o E é a força eletromotriz, menos o R, que é a resistência interna do gerador, e o I, que é o valor da corrente elétrica que passa pelo gerador. Isso aqui é a equação do gerador, tá? Cuidado, ela é muito parecida com essa outra equação aqui, a equação do receptor. Qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que a equação do receptor ela vai ser dada por U, que é a diferença de potencial, igual o E, um tracinho, que é a força contra a eletromotriz, e aqui, em vez de ser menos, vai ser mais, ó, tá vendo? Mais a resistência interna vezes o I, beleza? E aí você vai ter só que saber o que é cada letrinha, né? O U, como eu falei, é DDP, o E, um tracinho, força contra a eletromotriz, o R, resistência interna do receptor, o I é a intensidade da corrente. Perfeito? Então vamos lá. A próxima parte agora é justamente o rendimento de um receptor elétrico.
Assim como o gerador elétrico tem o seu rendimento, no caso do receptor também. E aí, galera, olha aí, o rendimento de um receptor ele é dado pela razão, tá? O que é razão, professor? É a divisão, beleza? Razão significa divisão, ok? Entre quem? Entre a potência útil e a potência consumida. Olha aí, essa daqui é justamente a relação que vai nos permitir a calcular o rendimento de um gerador elétrico, ou perdão, de um receptor elétrico. O N, que é o rendimento, é igual a potência útil dividido pela potência consumida. E aí, galerinha, você vai ter que só se lembrar que a potência útil ela é igual a que? A força contra a eletromotriz vezes a corrente elétrica. E a potência consumida é igual àquela relaçãozinha π, né? É igual a DDP vezes o valor da corrente elétrica, né? Ou então o inverso, né? Como eu falei, π. E aí a gente pode escrever ela da seguinte maneira. Ó, se você pegar bem aqui, ó, substituir potência útil vezes, aliás, força contra a eletromotriz vezes a corrente, né? Dividido por quem? Pela potência consumida, que é quem? U vezes o I. E aí você pode eliminar ó, o I com o I, sobrou quem? Sobrou só força contra a eletromotriz dividido pelo valor da DDP. Isso daqui é o que vai nos permitir calcular o valor do rendimento. Então, ó, essas duas equações aqui é muito importante, pessoal. Nós vamos procurar o rendimento e nós vamos encontrá-lo usando essas duas equações. Pode ser uma ou a outra. Uma observação, um receptor ideal, pessoal, aquele receptorzinho perfeito, tá? Ele vai ser justamente aquele que possui rendimento de que 100%. Na prática isso é possível? Não, na prática nós não vamos conseguir isso, tá bom? Para o mais ideal que nós consigamos fazer, na realidade, na prática, nós não conseguimos um receptor perfeito, tá? Mas na teoria, né, dá certo. Ou seja, um receptor que vai ser ideal, né, ele vai ter toda a sua energia fornecida, né? Toda a sua energia fornecida a ele vai ser convertida aqui em energia útil. O receptor ideal é aquele que pega toda a energia que chega até ele e transforma em energia que seja realmente utilizada. No caso da lâmpada, por exemplo, a lâmpada não esquenta? Ok. Então, parte da energia que ela recebeu foi transformada em calor. Então, não é um caso de um receptor ideal. Mas suponha que a lâmpada não esquente de forma nenhuma. Toda a energia que chega até ela é transformada somente em energia luminosa. E aí eu tenho um receptor que aproveita 100% da energia que chega até ele. É um receptor que é ideal. Perfeito? Para ficar melhor, bora fazer um exemplo? O exemplo diz o seguinte, ó. Em nossas residências há diversos aparelhos eletrônicos, tá? Como liquidificador, batedeira e outros mais. Imagine um televisor que possui uma força contra a eletromotriz. Olha aí, galerinha, ele já me deu a força contra a eletromotriz. Está aqui, ó. Isso aqui é a força contra a eletromotriz. Ligada a uma tomada de que? 220 volts. Quando esse aparelho for ligado a uma corrente de 2 amperes, percorre, aliás, quando esse aparelho for ligado, tá? Uma corrente de 2 amperes percorre ele. A corrente elétrica que passa por ele é de 2 amperes. E a pergunta é, nessa situação, a resistência interna e o que mais? E o rendimento do aparelho respectivamente. Olha, essa questão é boa porque ela pediu duas coisas. Ela pediu qual é o valor da resistência interna que o receptor tem, né? No caso é um receptor, um televisor, né? Um receptor. E também qual é o rendimento. Para a gente achar, pessoal, qual é a resistência interna, basta a gente usar essa relaçãozinha aqui, ó. A relação que nós chamamos de equação do receptor. O U é a DDP. A DDP, né, é a tensão. Vale quanto? 220 volts. Então vamos botar aqui 220. E o E com tracinho é a força contra a eletromotriz. O valor dela aqui, ó, 200 volts. Mas quem é o R? É a resistência interna, é o que a gente quer saber. E quem é o I? É a corrente, que é 2 amperes. Olha aí, ó, você multiplica 2 vezes R, dá 2R.
E aí do outro lado da igualdade já tem o 220. E esse carinha aqui, o 200, que está antes da igualdade junto com o 2R, vai passar para o outro lado. Então fica menos 200. Olha aí, a resistência interna vai ser igual a 220 menos 200. Nós vamos dividir tudo isso pelo valor do 2 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Ora, nós vamos ter que a resistência interna vai ser quanto? 220 menos 200 vai dar 20, dividido por 2. Isso aqui vai dar o que, gente? Vai dar 10 ohms. Então aqui, pessoal, ó, vou até botar aqui com outra cor. Esse valor aqui que nós acabamos de encontrar, ele é o valor da resistência interna. Só que a questão é que a gente encontra o quê? Que a gente encontra, pessoal, o valor... Peraí. Pega aqui vermelho. Que a gente encontra também a resistência interna e também o rendimento. Ora, o rendimento, você vai lembrar que tem duas maneiras. Você pode calcular dividindo a potência útil, dividido pela potência... Aliás, a potência fornecida, né? Pela potência consumida. Ou você pode pegar e dividir a força contra a eletromotriz pelo valor da DDP. Ora, você vai usar essa equaçãozinha aqui, ó, fica melhor para você. Você pega o que? N é igual força contra a eletromotriz. Vou até apagar tudo aqui para ficar melhor, né? Deixa eu só apagar essa outra parte. E deixar só essa daqui, tá? N igual a força contra a eletromotriz, que é quanto? 200 volts, dividido por quem? Pela força, pela DDP, né? Pela diferença potencial, que é 220. Você corta aqui 0 com 0, né? Vai ficar quem? Vai ficar 20 por 22. Isso aqui, pessoal, vai dar 0,91. Para transformar isso em porcentagem, é só você multiplicar por 100. 0,91 vezes 100. Nós vamos ter que a porcentagem correta vai dar 91%, tá? Isso aqui, galerinha, ó, isso aqui é justamente o nosso rendimento, tá? Então a resposta correta para essa questão é a letra B. Resistência interna 10 ohms e diferença e o rendimento 91%. Beleza? Galerinha, finalizamos aqui, tá? Obrigado a todos e até a próxima aula.